Olá, boa tarde. Vou esperar um pouquinho aqui a doutora Olivia entrar. Tudo bem? A doutora Olivia chegou, deixa eu chamar ela. Olá, doutora Olivia, tudo Oi, bem? tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Tá, Peraí, tudo tranquilo. bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, é Olivia First mesmo? First? Como é que fala? Fala como se fala em português mesmo, Olivia Furst. Eu falo First, é, assim, né? como Porque a é gente em fala em alemão, né? português. Mas eu falo Olivia Furst, como se fala em português. Tá ótimo. Doutora Tudo Olivia, eu bem? quero te agradecer muito porque você aceitou meu convite, né? Te falei que eu fiquei muito feliz. Falei, ai, que delícia você aceitar meu convite, né? Eu fui sua aluna quando você veio aqui em Goiânia, das Aham, aulas do IBPC, né? Do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Sou sua fã. que E eu falo bom. que eu sempre cito você quando eu dou palestra, porque eu falo sobre os métodos de solução consensual de conflitos, sobre o direito sistêmico, e eu falo assim, ó. Gente, a Olivia First tem uma frase fantástica, que é o seguinte, que o advogado ele é um resolvedor de conflitos e não um ajuizador de processos. Então, essa sua frase, para mim, é um jargão. Eu estou sempre te citando, eu às vezes coloco ela assim como uma frase solta, coloco em trabalho, porque ela está num artigo, assim, tipo uma notícia sobre você no Conjur, Uhum, parece, de quando uhum. você ganhou, acho que o prêmio do conciliar é legal, alguma coisa nesse sentido. Foi o E eu Inovário, né? adoro o Inovare, isso. É. E eu adoro essa frase, eu acho sensacional. Então, queria te Porque é agradecer isso, muito. né? A gente já está vendo que o advogado ele faz muito mais do que ajuizar o processo. Ajuizar o processo é uma possibilidade, não é a única. A gente tem muitas outras, então ele é muito mais do que se resumir a isso. A gente ainda tem o entendimento de que a função do advogado ela se concretiza quando ele ajuiza um processo, mas isso acho que está superado já há algum tempo e está cada vez mais claro para a sociedade que é isso, que o advogado é um resolvedor de conflitos, está aqui para construir pontes e não para ajuizar processo. Eu sempre falo isso Exatamente. somente, né? Eu costumo dizer isso porque antigamente, Daniela, a gente, eu acho que eu falei isso na capacitação, mas nem todo mundo ouviu. Claro. É, Antigamente, quando eu comecei a advogar, a gente acompanhava os processos por um fichário. Vocês têm? Vocês são do tempo do fichário? Que cada folha Não. do fichário era um processo. E a gente ia anotando, fazendo uma espécie de diário. O processo foi a conclusão para o juiz, teve a decisão tal, prazo para agravo. A gente ia ali fazendo acompanhamento. E tinha uma crença de que quanto mais gordo fosse o fichário do advogado, do estagiário, melhor era o escritório. Você tinha uma ideia de que quanto mais processos ajuizados, né, você imaginava o porte do escritório pelo número de ações ajuizadas. E hoje isso mudou radicalmente. Assim, hoje, na verdade, o bom escritório é aquele que tem bons clientes e poucos processos ajuizados, né? Aham, Aquele que consegue resolver sem necessariamente ajuizar uma demanda. com Alguém é desse certeza. tempo aí do, Do do, fichário. do fichário. Minha luz está esquisita, eu tô achando que não tá, não. Quer que eu chegue um pouquinho mais. Uai, Deixa eu aqui ajeitar pra um mim tá até pouco. bom, mas você Tá que tudo sabe. bem? É É, porque eu pra mim boto. aqui tá parecendo bem. Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Você também tá me vendo bem, me ouvindo bem? Sim, tudo bem, tudo bom. Ai, que bom. Então, doutora Olivia, o roteirinho que eu fiz para você, né, para o pessoal, pensa assim, a gente vai deixar essa live aqui no IGTV e muita gente pode até conhecer as práticas colaborativas dessa forma, né? Como você Uhum, falou, uhum. nem todo mundo vai de fato ter feito uma capacitação, como eu tive a oportunidade de fazer com você e com as suas outras colegas que são sensacionais também, que eu fiz com você, com a Márcia, Mônica, Marília e Mônica, Bebel. E a isso, Maria Isabel, né? e a Bebel que vieram, foi muito legal. Foi Então eu mais de queria 2018. foi, exatamente. Foi em 2018, faz 2 anos. Aí eu queria que você começasse agora falando, introduzindo um pouco as práticas colaborativas, né? Para quem não conhece, quem foi que criou, né? Como é que surgiu, essas coisas nesse sentido. Dar uma Tá. introdução básica aí para o pessoal que vai assistir. Tá ótimo, com prazer. As práticas colaborativas, elas têm início, elas começam, né? Essa ideia da advocacia colaborativa começou no início dos anos 90, com um advogado de família americano chamado Stuart Webb, que era um advogado muito atuante na região dele, mas ele começou a perceber
que mesmo ganhando as causas para os clientes nunca ficavam realmente satisfeitos. Ele começou a perceber os efeitos destrutivos do processo litigioso para o sistema familiar. Então, ele chegou a pensar em desistir do direito, em desistir da advocacia, porque ele ficava frustrado, ele percebia o quanto que as perdas relacionais, as perdas, elas sobressaíam as vitórias processuais. Mas ele gostava muito de ser advogado, então ele entendeu, para ele caiu uma ficha de que ele precisava mudar a maneira de exercer o direito, né? Era isso que ele queria. Então ele decidiu que a partir daquele momento, início de fevereiro de 2014, ele passaria a advogar exclusivamente para construir consenso. Ele passaria a auxiliar, a assessorar os clientes para construir acordos. Então, ele criou uma ideia e ele colocou um limite à atuação dele. Ele falou, vou atuar até a fase de negociação. Se por qualquer motivo o acordo não for possível, eu saio do caso, né? Total ou parcialmente, eu me comprometo a não encaminhar aquele caso, aquele cliente para o litígio. Então, com isso, ele inaugurou essa ideia da advocacia colaborativa, que é a advocacia que, por contrato, por compromisso, né, com o cliente e com a outra parte, se compromete a não ajuizar um processo. Né? 100% do tempo, da expertise, da dedicação do advogado, do profissional, é voltada para a construção do acordo. Tá? E caso o acordo não seja possível, por qualquer razão, o cliente deverá procurar outro advogado. Então, foi isso que o Stuart Webb inaugurou. Eu poderia falar bem mais sobre isso, mas nosso tempo é curto e muita coisa para falar. Sim, com certeza. Mas é interessante porque a gente pensar, né, assim, nos Estados Unidos já existe uma tradição de mediação mais antiga. Então, ele já percebia que algumas das ferramentas que a gente aprende com a mediação, com o estudo da mediação, como técnicas de comunicação, técnicas de negociação, o que é negociação baseada em interesse, né? Uma de Harvard, abordagem... né? O método de Harvard. Como chegar ao sim. Exatamente, né? Separar o problema da pessoa, tudo aquilo que a gente... Os interesses, as posições. Interesses de posições, isso tudo que a gente podia aprender na faculdade de Direito, seria muito útil, a gente acaba aprendendo hoje num curso de mediação. E o que ele fez, o que ele percebeu foi que a gente podia usar essas ferramentas e juntar com a essência da advocacia, que é a defesa do cliente, que é a defesa... Né, abraçar o seu cliente que está precisando de assessoramento para solucionar um impasse qualquer. Então, ele faz esse casamento da essência da advocacia com essas ferramentas típicas de mediação, né, e une esses dois e cria nesse novo lugar a ideia da advocacia colaborativa. E aí, um tempinho logo depois, uma advogada, né, da Califórnia, chamada Pauline Tessler, que trabalhava em parceria com uma psicóloga, já pensando, devem existir maneiras melhores de lidar com famílias em situação de conflito do que o litígio, porque o litígio tende, né, a assim, agudizar muito os conflitos, né? Com certeza. É como você ter advogada sistêmica, né? Compromete o funcionamento, a harmonia daquele sistema. Exatamente. Então, é aquilo, você acaba tentando salvar, resolver uma situação, mas o efeito colateral para as relações era muito... Então, elas também tinham a mesma inquietação do Stu, e quando ouviram a ideia dele de uma advocacia voltada para a construção de consenso, a advocacia colaborativa, elas acharam maravilhosa a ideia, mas elas disseram, para melhor abordagem do conflito, é importante que essa abordagem ela seja multidisciplinar, porque um conflito é muito complexo, é multifacetado. O direito é um desses aspectos. Existem muitos outros, né? Tem o emocional, psicológico, financeiro, enfim, cultural e tantos outros. Então, é importante que esse conflito tenha o olhar de uma equipe multidisciplinar. Então, para a gente ter uma abordagem mais integral, mais completa, a gente, né, conseguir maximizar, potencializar a força desse acordo, é importante que a visão seja multidisciplinar. Travou aqui. Elas criam o segundo pilar. Voltou? Voltou. Elas criam o segundo pilar, que é o pilar desse olhar multidisciplinar. Então, é uma abordagem não adversarial e multidisciplinar de gestão de conflitos. Por isso,
passa de advocacia colaborativa para práticas colaborativas no direito, que é importante a gente nomear É e maior dizer do que a corretamente o que a gente advocacia, está tem mais fazendo. coisas, né? E porque prática colaborativa é um termo muito amplo, né? Então, para a gente poder entender do que a gente está falando, a gente está falando dessa técnica, dessa abordagem que é voltada para a construção consensual dentro do direito, as práticas colaborativas no direito. Deixa eu só, porque estou vendo que está refletindo no meu óculos, deve estar ruim para vocês. Meu óculos está brilhando. Às vezes é o lugar que está a luz, mas eu, na verdade, nem tinha reparado. Olha, mas agora diminuiu o reflexo. Melhorou. Está um pouco mais escuro, mas... Você falou algo que é muito interessante, que eu vejo assim, hoje é verdade. A gente ainda tem muita a cultura do litígio, não há dúvida disso, mas assim, um pouco tem melhorado entre os advogados, porque eu vejo hoje também que muita gente, assim, igual a paixão pelo compliance, muita gente está muito assim, eu trabalho com advocacia consultiva, né? Eu trabalho com advocacia extrajudicial. Então a gente tem visto assim, existe um movimento entre os advogados, embora ainda não seja forte o suficiente, né? Mas que está crescendo, está ficando mais robusto, de você ver dessa forma, como algo positivo. Enquanto você falava também, eu lembrei daquele filme que eu já indiquei, você deve ter assistido, A História de um Casamento, que é sensacional, do Netflix. E eu acho que ele traz um retrato tão incrível mesmo de como assim, a atuação de um advogado pode intensificar um conflito, né? E como que às vezes as partes têm uma predisposição, porque eu acho que essa que é a questão, assim. A pessoa que está num conflito familiar, ela está com a emoção muito aflorada, é difícil mesmo. E muitas vezes a gente... Até tem umas perguntas que eu vou te fazer aqui, de você como mais experiência, viu? Perguntando assim, como é que persuade a parte? Eu vou te perguntar mais à frente para você me ajudar. Mas assim, o fato é que, mesmo quando a gente não consegue convencer as partes a fazer de fato um acordo, eu vejo que só da gente não ser um agente potencializador do conflito, né, Olivia, já é algo que já muda muito, né? Então eu acho que a gente, se essas pessoas que estão tentando difundir um tipo de cultura de paz aí, pelo menos tentar, pelo menos disponibilizar, ter essas ferramentas à disposição do nosso cliente, ter uma consciência maior, eu acho que já é um caminho, né? Aí a segunda pergunta que eu queria te fazer era assim, como é que tem sido assim nesse momento de pandemia, alguma coisa que você está vendo nesse movimento aí da sua prática mesmo, alguma experiência interessante, no sentido assim, tem alguma coisa de diferente do que estava? Como é que é assim? Como é que está sendo esse movimento de práticas colaborativas nesse momento agora? Olha, vamos lá. A prática colaborativa, ela funciona praticamente todo o seu momento, ela funciona extrajudicialmente, independe do funcionamento do Poder Judiciário. Porque é isso, é trazer para a esfera privada, para fora do judiciário, todo o processo de resolução do conflito. É trazer para os escritórios dos advogados, junto com os seus clientes, né, elegerem os peritos, os psicólogos, os terapeutas, enfim, contadores e outros profissionais que possam ajudar ali no processo decisório dos clientes, né? Então, isso a gente já trabalhava fora do judiciário. O judiciário ele entra para a gente homologar os acordos. Essa é a ideia. E poder deixar para os juízes as questões que realmente não foi possível resolver fora do judiciário, que precisa da intervenção de um terceiro. Em última análise, a gente está falando de adequação, né? De fazer aquilo que o Poder Judiciário espera da gente. A gente Sim, usar concordo. todas as ferramentas, esgotar todas as possibilidades de resolver fora. Então, nesse momento de pandemia, bom, no início, Daniela, eu acho que as pessoas primeiro ficaram, né, muito impactadas por toda essa situação surrealista que ninguém podia imaginar. Depois, acho que todo mundo começou a se organizar, entrou um pouco, talvez, no segundo mês, uma normalidade. Então, as pessoas que estavam já numa situação de conflito familiar ou que já estavam iniciando um processo de separação, no primeiro momento travaram um pouco, mas a vida seguiu e começaram a procurar, então, os profissionais, os advogados, para começar a ter conversas, como encaminhar. E esse é um trabalho que a gente já tem feito, né? Já pode fazer à distância, online, por videoconferências e negociando, né, pelo computador e usando o telefone para apoiar os clientes. E, em alguns casos, já começando a construir acordos, porque já temos casos diversos de famílias que estão, mesmo com esse cenário de pandemia, precisando de se afastar, precisando de se separar. E outras situações de famílias que já estão, né, casais já separados, que estão precisando rever o valor da pensão, que estão precisando combinar né, o convívio dos filhos, rever como vão fazer, cada realidade, cada
lugar do país está vivendo uma situação, né, diferente, sim, uns com mais rigor, outros menos. Mas, enfim, é importante que né, os profissionais colaborativos estão tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho e de mostrar que não é preciso aguardar a reabertura dos tribunais, não é preciso, é possível resolver desde já. É possível que a gente ajude, consiga com os nossos clientes construir acordos parciais, acordos provisórios, que sim, durem durante esse período. Então, enquanto a gente está nessa situação de exceção, de incerteza, vamos combinar desse jeito, daqui a 2 meses a gente conversa de novo. Então, assim, fazendo pequenos acordos para ir ajudando a atravessar essa tempestade. Agora é muito difícil de fazer qualquer decisão definitiva, né? Assim, de longo prazo. Sim, então, a gente não está tendo condição de saber o que vai durar, né? A gente está no tempo muito de um dia depois do outro, né? Isso, então, como a Mônica comentou aqui, né? É um momento que está fortalecendo essa ideia, né? A prática da advocacia extrajudicial, da advocacia consensual. Nunca se ouviu tanto falar em vários advogados, eu tenho assistido muitas lives e webinars, e todo mundo falando em bom senso, em razoabilidade, né? Isso, claro, mas bom senso, razoabilidade são expressões que podem caber uma porção de coisa dentro, né? Sim, mas está tendo uma onda de estímulo ao acordo. Porque sim, como você falou, né? Tipo, vamos tratar dessa situação de exceção em que termos, né? Assim, vamos olhar para isso, como você falou, né, que relação aos filhos, convivência com os filhos, como é que vai ficar nesse momento? Está tendo muito esse conflito de convivência entre os filhos, né? E o conselho está sendo muito nesse sentido de fazer um acordo nesse momento, né? Exato. Mas, então, os advogados têm ajudado os clientes só a fazer, assim, combinados de acordo com a realidade e pequenos acordos, né? E a gente vai fazendo um acompanhamento, porque é o que pede a situação, né? Exatamente. Mas aí entra o que eu falei agora, que eu sempre que eu estou com um profissional mais experiente, eu falo, gente, eu preciso sempre conseguir extrair deles ajuda nesse sentido, né? Eu fiz uma live com o Marcelo Girardi também, que ele é um negociador, né, um mediador. Então eu fiz essa pergunta aqui para você, né? Como é que a gente consegue incentivar as partes e até persuadir, né? Até persuadir a fazer os acordos. Por quê? Porque sempre assim, é algo. Até o doutor Marcelo Girardi falou assim para mim: olha, você está precisando fazer o meu curso de negociação, então, para você melhorar. Eu falei, então tá, doutor Marcelo, estou precisando mesmo. Mas é sempre uma barreira. Eu vejo que a gente tem assim uma dificuldade cultural mesmo com relação a isso. Mas assim, eu sinto ainda uma dificuldade. Eu sempre defendo, eu sou muito consensual, então eu sempre busco com o meu cliente essa construção do acordo, essa tentativa de negociação primeiro. Mas muitas vezes eu me esbarro no próprio cliente mesmo, ou então na outra parte. Às vezes eu consigo convencer ali meu cliente, falo, olha, vamos lá, vamos tentar negociar. Não, então tá. Aí eu tento e a outra parte, não quero, porque fica naquela questão da mágoa e tudo, né? Então eu vejo assim, a questão é que por mais que às vezes a gente consiga tocar nessa parte emocional, poxa, a conservação da família, que é muito assim o lugar para onde eu fui, considerando a abordagem sistêmica, mas tem uma parte objetiva, né, que você às vezes assim tem que dominar melhor, como o doutor Marcelo Girardi falou para mim, e aí eu queria que você me falasse um pouco, me aconselhasse a todos os advogados que vão nos assistir, de que ferramentas você utilize, até às vezes indicar realmente algum tipo de instrução negocial que a gente precisa melhorar, mas como chegar nesse lugar com as partes? Porque eu sinto essa barreira, essa dificuldade, sabe? De trazer as partes para enxergar isso, né? Como o acordo pode ser positivo, pode ser bom. Então, a primeira coisa que eu diria para você, Daniela, não sei se é bem, né, a resposta que você queria ouvir, mas primeiro a gente sair desse lugar de que a gente tem que convencer a parte. Acho que a gente não tem que convencer ninguém, né? As pessoas, elas... não é a nossa missão persuadir, porque, primeiro que por mais que a gente acredite numa ferramenta, no encaminhamento, uma família diferente da outra, a gente nunca sabe, né, como é que tá na pele, né? Ter a pele daquela pessoa, o que ela está sentindo. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é a gente se trabalhar para a gente conhecer bem todas as possibilidades de encaminhamento e colocar na mesa, né, quando a gente receber um cliente que está passando por um momento desse, um momento muito duro, muito difícil. Então, como você falou muito bem, então, sem capacidade de reflexão, às vezes estão com muita raiva, estão embotados emocionalmente, não estão conseguindo raciocinar, estão falando coisas que depois eles, né, repensam, não acreditam. Então, é um momento, são as pessoas na sua pior versão. Né? Geralmente a gente recebe pessoas no seu pior momento de vida. Então o que a gente precisa, primeiro, de muito acolhimento,
né, na dor, conseguir acolher, né, a pessoa naquela dor, né, e começar com muita delicadeza a fazer a apresentação de todas as possibilidades, né, todas as possibilidades de encaminhamento, falando prós e contras de cada método. Olha, existe a mediação, e assim, assado. Existe a prática colaborativa, tem essa vantagem, tem esse risco. Tá? Podemos ir para um litígio, no litígio é assim, 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 e deixa que a pessoa decide, né? Eu acho que é difícil, às vezes você vai falar, puxa, né? Não era que o cliente nem se... Mas é aos poucos, a gente está passando por uma mudança de cultura. Pode ser que o primeiro cliente diga, você não quer me defender, ou você não entendeu. Mas, assim, a sua paixão, a sua certeza, o seu domínio do que você está falando e a sua sensibilidade para ir captando o que aquele cliente precisa, que de novo, podem te descrever os mesmos fatos, mas são pessoas diferentes, com realidades diferentes. Então, mesmo que os fatos sejam parecidos de uma família para outra, talvez um método vá ser melhor para um e outro para outra. Sim, concordo. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e assim, eu acho que se não for, não tem que persuadir ninguém. As pessoas é que têm que compreender e fazer as suas próprias escolhas, porque é nisso que a gente acredita, né? E isso começa pela eleição do método. É perfeita essa resposta. Você falou assim, não sei se eu vou falar o que você quer ouvir, é tudo que eu queria ouvir. Sabe por quê? É tudo que eu queria ouvir, porque assim, eu tenho começado a ter essa sensação do que você está falando, e eu vejo assim, quando eu comecei nessa questão do construir acordos, eu pensava assim, que o acordo era a solução para tudo. E o próprio estudo que eu tenho da abordagem sistêmica, o Bert Hellinger fala que a gente, nas ordens da ajuda, quando você vai ajudar alguém, você tem que saber os limites e as circunstâncias da situação que você está inserido e ceder a eles, e não querer interferir, intervir. Então, quando você fala isso, eu fico feliz e aliviada, porque eu sinto que está tudo certo, que está tudo bem, sabe? Sim, porque é exatamente isso, você não pode querer mais do que o seu cliente, você não pode querer mais do que a pessoa, ela tem que perceber valor, tem que eleger, e quando isso acontece, Daniela, quando, né, e você poderia também entender que é outro caminho seguir, mas quando acontece de você acreditar muito num caminho e esse cliente perceber por si próprio e optar por esse caminho, tem um encaixe muito bom e a coisa ela funciona muito melhor. Né? Flui, não é a gente, nem que a gente, tem que ir para o litígio. O contrário também acontece. Às vezes o cliente quer muito um acordo e o advogado que desconhece outras técnicas acaba levando para o litígio, é muito nocivo. Da mesma forma que se a gente também está querendo mais do que o cliente, está apostando tanto no método consensual e, na verdade, ele precisava de um litígio. E se a gente não tem essa sensibilidade, também vai ser nocivo, entende? Perfeito, perfeito. O desafio nosso é esse, é poder afinar e sintonizar com o que o outro precisa, né? E ficar em paz com isso mesmo, né? Eu acho que essa que é uma situação de maturidade que eu tô passando, de entender que, assim, eu não persuadir a parte a fazer um acordo, tá tudo bem, porque até às vezes ela precisa do litígio, como você falou, e até por uma visão sistêmica também, às vezes ele precisa equilibrar as coisas, as relações. Exato. E aí ele sente assim, eu tenho que devolver isso aqui, tipo, fazer essa pessoa passar uma raiva, por exemplo. Exato. E aí, de qualquer forma, a gente vai manter uma postura dentro do litígio de um advogado consensual, que é justamente não colocar lenha na fogueira, né? Que é não piorar as coisas, mas estamos ali no litígio. Mas eu fiquei super feliz com a sua resposta, que eu te falei, ela me deixa aliviada, ela me deixa assim, não, tô no caminho certo, sabe? O que a gente pode fazer, né, Daniela, é o autotrabalho, é a gente se trabalhar, é a gente se instruir, se educar constantemente, mergulhar fundo, compreender cada vez mais. É uma vida, é passar uma vida de estudo e aperfeiçoamento. E a gente trabalhar a nossa sensibilidade, é uma coisa que eu acho que falta muito para o profissional do direito, né? Que não tem tem um pouco até de bloqueio com isso, mas nunca a gente criar calos, né? Aquela história do que eu já conheço essa história, já estou meio aqui na minha cabeça entendendo qual é a ação, qual é o caminho. Não, é a gente sempre se colocar muito aberto, muito em branco, para ouvir o que o cliente está dizendo e exercitar mesmo a nossa sensibilidade, sabe? Porque é isso, cada pessoa tem uma história e a gente se surpreende, às vezes a gente faz uma leitura da situação e é outra completamente diferente. Então, sempre acho que o autotrabalho, o conhecimento, o estudo contínuo é o caminho. E a gente vai, e aí no percurso da vida profissional você vai tendo encontros, desencontros e vai ajudando mais do que... Eu acho que é por aí.
E como você falou também, eu acho que sempre tem muito mais a aprender. Por exemplo, de verdade, eu concordo 100% que o Dr. Marcelo falou assim, eu preciso melhorar minhas técnicas negociais, com certeza. Mas também dentro disso, além de fazer isso, né, que é algo que eu realmente está na minha checklist de coisas para fazer, tem esse lugar de aceitação, né, que é o que você tinha dito antes também, que não adianta, a gente tem que entender que você pode até melhorar essas técnicas negociais, mas sempre vão ter diferentes situações, né? Cada caso é um caso, isso é muito claro. E aí, uma outra pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte, se na sua prática aí da atuação colaborativa, se você tem atuado mais com famílias, mais com empresas, mais ou menos da mesma forma, como é que é assim na prática, na sua prática profissional, se isso tem sido mais com as famílias ou as duas coisas juntas, afinal, quantas empresas familiares, né, a gente não tem também? Não, eu atuo mais como advogada colaborativa com famílias. O meu dia a dia no escritório é trabalhando com famílias, com divórcio, situações envolvendo filhos, parentalidade, que é a minha paixão, né? Quando eu gosto mesmo, quando tem filhos envolvidos e a gente pode ajudar esse casal a construir uma coparentalidade sadia, né? E realizar essa transição do divórcio com integridade, respeito e diálogo, né? Esse é o foco, assim, Mas herança, a gente tem feito também situação envolvendo outras situações de família, enfim, outras questões, facilitação de diálogo entre as famílias. Aonde eu tenho atuado mais na área empresarial não é como advogada colaborativa, porque eu não sou advogada de empresa, mas eu tenho tido uma atuação bem interessante com facilitação de diálogo, com falar sobre mediação e mediação escolar. Tenho trabalhado muito com escolas também, isso tem sido uma área que cresceu para mim nos últimos tempos. E, enfim, trabalhei também dando cursos dentro de empresas e trabalhando a comunicação e métodos pacíficos de gestão de conflitos dentro das empresas. Mas dessa maneira, como consultora, treinadora, dessa maneira eu tenho trabalhado. Mas não como advogada de empresa, que não é a minha área. Minha área é família, Entendi. eu faço família, um pouco, enfim, alguma coisa de empresa familiar, mas o meu dia a dia mesmo é com Família. família. O meu também é muito mais família. E assim, eu falo que família, doutora Olivia, é uma paixão mesmo, né? Porque se a gente não tiver um certo enamoramento por trabalhar com isso, não trabalha, né? Porque algumas coisas são muito difíceis, né? Assim, alguns momentos que a gente enfrenta com o cliente ali nesse aspecto da própria questão que ele traz muito forte, muita raiva, muito ódio, às vezes é algo que se a gente não gostar, mas eu brinco isso, eu falo, gente, eu vejo que outras áreas da advocacia são as mais rentáveis, talvez assim, claro, eu também vou me desenvolver mais na carreira, eu brinco assim, daqui uns 10 anos eu pego um super inventário, mas eu vejo assim, que às vezes umas pessoas da minha idade, né, que tenho 32, faço agora em julho, elas pegam às vezes outras áreas e são áreas mais rentáveis, só que eu amo família. E aí eu vejo assim, que eu tenho muita vontade de trabalhar com empresas familiares, mas ainda não é algo que chegou para mim, né? Assim, eu busco isso, eu tenho feito algumas parcerias com a menina de Brasília para ver se a gente engata isso, assim, porque eu acho que tem muito o que você falou de poder levar um processo de educação, né, para dentro das empresas da gestão de conflitos, mas isso não é algo que já acontece comigo, né? Eu tinha curiosidade de saber, assim, algumas práticas legais que você podia trazer, mas acho que é isso mesmo, assim, dentro do meio empresarial é mais nessa educação, né, de você levar... Na minha experiência, mas eu sei de outras pessoas que estão desenvolvendo e que estão advogando. Outro dia eu vi uma amiga minha próxima que fez uma prática colaborativa para responsabilidade civil, era erro médico e a pessoa teve um problema num tratamento dentário e teve um erro. Enfim, não foi nada fatal, nem assim, mas foi constatado o erro e os advogados assinaram um termo de não litigância e chegaram no entendimento. Então, bem legal, assim. Legal. Eu estou vendo outras pessoas e que estão levando e que estão tendo casos, enfim, tem na muitas área civil. aplicabilidades, né? Sim, eu acho uma das dúvida. coisas mais incríveis, assim, de quando você ensina para as práticas colaborativas é a questão do neutro financeiro. Gente, aquilo é genial, né? Assim, eu espero que isso se torne algo que pegue, que fique muito comum, assim, que seja algo que depois daqui a um tempo a gente veja como algo muito comum, porque é genial, né? Assim, se você para pensar como a gente precisa desses profissionais envolvidos juntos, a ideia é genial, mas assim,
aqui, eu falo assim, no Centro-Oeste, que esses dias ontem eu participei de um webinar da MOL, da Mediação Online, aquela ODR, né? Sei. E aí eles chegaram a perguntar, né? E aí, como é que é no Centro-Oeste, as startups, a Legal Techs? Eu falei, gente, no Centro-Oeste sempre chega um pouquinho depois. É assim que é, né? Porque é assim, é verdade. No Brasil, assim, as coisas chegam primeiro no Sudeste, no Sul, as decisões mais inovadoras são do Sul. Então, assim, a gente tem essa barreira cultural que ela é assim, os avanços, né, chegam primeiro, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, no Sudeste, e depois vão indo para as outras regiões. Então, assim, existe um pouquinho mais de barreira mesmo. Mas eu falo que a pandemia agora, eu acho que ela pegou algumas coisas e avançou, assim. Eu acho que a gente vai ter um pós-pandemia bem legal, se Deus quiser, a gente do pessoal do consensual aí, de uma forma geral, acho que muita gente, a gente está com esse vislumbramento, assim, um certo deslumbramento de pensar que isso vai crescer, assim, porque de repente, primeiro que veio muito para essa, como você falou, ver que depender só do judiciário ficou mais apertado ainda agora, né? Porque as audiências meio barradas, tudo muito lento. E aí as pessoas viram essa necessidade de construção de acordo. O online se normalizou mais, porque a gente foi obrigado a vir para o online. Pois é. Né? De uma certa forma, essa pandemia, muita gente fala, a gente está no mesmo barco, e não é bem essa a ideia, né? A gente está no mesmo maremoto, cada um no seu barco, mas na sua embarcação, uns com bote, outros com um transatlântico, mas a gente está aí no mesmo maremoto. E, de alguma forma, ela está impactando todo o Brasil, o mundo todo, mas para a gente falar do Brasil, ao mesmo tempo e fazendo todo mundo perceber e ter que se organizar, né, botar uma velocidade, uma prioridade nisso que você está falando, que é começar a incorporar métodos online e os métodos extrajudiciais e começar a pensar em outras maneiras de seguir com a vida e depender menos, né, enfim, da estrutura física, de você ter que ter audiência, de você ter que estar presente. Então, acho que a gente está entrando por um caminho de mais leveza, né, assim, de conseguir resolver as coisas e o campo da resolução de conflitos, ela vai entrar também de sola nisso, porque é isso. Hoje em dia, outro dia me ligou um cliente muito nervoso e ele estava muito alterado, estava daquele estado assim, bem cliente novo. E ele tinha acabado de se separar, estava com muito receio enfim, de não poder ver as filhas pequenas e tal. E ele falava para mim, mas tem que entrar com um processo, que eu tenho que fazer uma liminar. E você via que tinha muita fantasia, né, de histórias que ele ouviu e coisas, e muita Você vai ganhar, na justiça você vai ganhar, se entrar você ganha. E eu falava para ele, tentando acolher, mas é difícil, é um difícil sempre isso. E aí eu coloquei para ele que o tribunal, isso foi no início da pandemia, não estava aberto só para casos graves, situações extremas, situações que, né, envolvam a vida, um perigo iminente, uma coisa, e que no caso dele não era ainda assim, né, e tal, enfim. E foi difícil de fazer ele abaixar um pouco e entender que a gente ia ter que buscar um outro caminho. Então, eu acho que a pandemia está servindo para a gente entender, para a sociedade amadurecer e ver que nem tudo, né, ela vai delegar para um terceiro, ela precisa se apropriar de ferramentas, de habilidades às pessoas para resolverem por si, sempre que possível, né? Mas acho que deve ser muito mais do que tem sido, os seus próprios conflitos, né? Com autonomia e responsabilidade, que eu acho que é disso que a gente está falando, que a gente quer viver numa sociedade de pessoas autônomas e que são responsáveis pelos seus atos. E no direito de família, nas relações todas, né, que a gente tem, enfim, relações continuadas no tempo, enfim, aí a gente pode ampliar, sair da família, parcerias, sociedade, vizinhança, tantas outras relações que a gente consiga resolver sem necessariamente ajuizar o processo, né? Assim, eu acredito que tem uma barreira cultural muito grande a gente enfrentar, e eu falo assim, a gente vê que essa barreira, pessoal, os advogados têm, mas as partes também têm, muito forte. Porque como você falou do seu cliente, isso fica muito claro, as pessoas procuram a gente, advogados, muitas vezes, assim, já colocando uma fé, assim, e é igual você falou, eles criam uma fantasia. Acho que o juiz, ontem um rapaz que fez o webinar, ele brincou e falou assim, Freud explica, o pessoal está projetando na figura do juiz algo que faltou no pai. Eu falei, olha, você está com toda a razão. Porque, tipo assim, a galera, tipo assim, quer que o juiz decida e coloca assim, porque o juiz vai me dar o direito. Cria uma ilusão, que eu falo, gente,
igual você falou, não sei se é na novela, se é no filme, mas existe uma ilusão em torno do poder judiciário e as pessoas não sabem. Eu trabalhei no judiciário, a gente ali trabalha com papel e documento. Muitas vezes o que está acontecendo de fora é levado de forma completamente diferente no papel e você vai ter que decidir com o que está ali no papel, porque a gente precisa fundamentar a decisão quando você está no judiciário. Então, assim, tem uma ilusão muito grande e a gente tem uma barreira cultural muito grande. Eu queria aproveitar essa minha pergunta e fazer uma pergunta que ontem me fizeram, que você vai saber responder ela muito melhor do que eu, mas é uma pergunta muito interessante, com certeza. Porque a moça do Eminar me perguntou assim, ó, por que que nos Estados Unidos a mediação é tão mais comum e difundida e utilizada do que aqui no Brasil? E aí a minha resposta para ela assim, foi de que essa questão cultural era muito forte e de que lá eu sabia, embora eu não saiba exatamente, que existe uma obrigatoriedade de mediação prévia. Então, talvez você tenha um domínio maior do assunto e possa trazer aí uma explanação melhor. Mas qual que é a sua visão de por que que a gente ouve falar, pelo menos ouve dizer, que nos Estados Unidos a mediação é forte e aqui a gente ainda tem uma barreira cultural e uma dificuldade de efetivar? Eu diria a mesma resposta que você deu, mas completaria dizendo assim que, primeiro que a cultura da mediação começou mais cedo lá, né? A mediação ela é estruturada e todo o Frank Sander, né, que propõe a ideia do tribunal multiportas na década de 70, justamente pensando que os tribunais estavam sobrecarregados aos norte-americanos, então que eles precisavam. Então, é na década de 70 que a Escola de Negociação de Harvard começa a estruturar toda a ideia da mediação. Então, a gente começou a fazer isso agora, né? Há muito pouco tempo aqui no Brasil. Ela chega na Argentina em 95, ou na década de 90, e no Brasil agora, né? 2010. 2010. Né? Se a gente tiver o marco lá da resolução 125 do CNJ, a gente tem um marco que já tinha gente trabalhando com mediação antes, já tinham várias iniciativas, mas para a gente ter um marco, né, a gente tem 2010. Então, quer dizer, olha a distância, né? São mais de 30 anos de diferença e da mediação está sendo ensinada nas universidades e já está na formação dos advogados. Então, tudo isso coloca eles num lugar de, né, estarem à frente nesse ponto. À frente pela antiguidade, né? Não necessariamente porque estão à frente por outro motivo qualquer. E depois, ingressar no judiciário americano é muito caro também, né? Diferente do brasileiro. Não é tão difícil aqui ajuizar um processo. A gente tem muitos mecanismos de acesso ao poder judiciário, que também vamos diferenciar acesso à justiça do acesso ao poder judiciário, que lá é muito caro. Então, assim, as pessoas têm esse desincentivo e não têm essa facilitação de ajuizar porque é muito caro. Então, eu iria por aí, né? Acho que é mais que você falou. Acho que essas são a questão da obrigatoriedade da mediação. Porque, sim, assim, eu acho que tem até um amigo meu, ele é juiz, e um dia eu falei assim, será que não seria o caso da gente fazer uma emenda constitucional, né? Colocar aqui também uma obrigatoriedade de mediação? E aí ele falou para mim, não, você estaria sendo profundamente inconstitucional, você estaria contrariando o acesso à justiça do artigo 5º. Então, assim, tem isso também, né? Aí eu falei, mas será que seria? Aí ele, não, é uma cláusula pétrea. Como é que você vê isso? Assim? Eu já, essa coisa da obrigatoriedade, né, da mediação e tudo, eu já passei, eu oscilo. Vou dizer que tem horas que eu acho que não, e tem horas que eu acho que é importante. Eu tendo não sei se eu tenho uma opinião assim fechada sobre isso. Eu tendo, no meu íntimo, no meu coração, eu tendo a achar que não deve ser obrigatória. Eu acho que tudo que é obrigado, a gente já cria uma resistência, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, acho que contraria a essência do Instituto, que é voluntário, que é justamente de fomentar a autonomia, a voluntariedade, as pessoas estão. E aí você já começa obrigando, e aí vira uma política, e aí aquilo já acaba sendo uma coisa que vai ser mal implementada, entendeu? E aí, portanto, mal recebida. Aí as pessoas falam, mas como que as pessoas vão optar por aquilo que elas não conhecem? A obrigatoriedade faria com que elas conhecessem. Eu prefiro acreditar que existem formas mais eficientes de educar a população sobre diferentes caminhos e que isso começa na gente, começa nos escritórios de advocacia, quando a gente tem o dever ético de informar o cliente que existem diferentes métodos,
né? E aí a gente fala da mediação, explica, vamos colocar Com nos nossos certeza. websites, vamos fazer as universidades, as escolas, esse é o sonho. Para mim, esse é verdadeiro acesso à justiça. É que os alunos do ensino médio começassem já a ter noções de direito, sabe? Noções de direito Com certeza. básicos, sabe? Direito constitucional, Consumidor, né? constitucional, consumidor, algumas questões, mesmo de família. Quantas vezes você ouve alguém falar, nossa, casei, assim, nem sabia. Das pessoas vão se casando, vão celebrando atos jurídicos ao longo da vida, sem ter o menor conhecimento disso. Sim. Então, assim, eu não acho que parece que você está querendo ir lá na ponta do processo, vamos botar uma obrigatoriedade aqui, porque eu preciso informar a população que isso existe. Ah, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem muitas outras formas de educar a mídia, né, a própria ficção. Vocês vão ver, vou até fazer uma propaganda aqui. Faz aí, faz. Eu tive o super prazer de fazer um trabalho muito legal, que foi fazer uma consultoria para uma série da Globo, aquela Sob Pressão. Sabe qual é? Uma série Gente, que médica que legal, não, tem. não sei ainda, mas agora eu vou É assistir. uma Como é que é? série, Conta não, aí. vai ter a quarta temporada, já tem 3 temporadas. É a história, é um médico no hospital público do Rio, enfim, é uma série chamada Sob Pressão, tá no Globoplay, e estão trabalhando agora na quarta temporada, que só vai ao ar ano que vem. E eu fui lá para fazer, vai ter uma questão jurídica, e eu fui dar consultoria e trouxe alguns conceitos importantes do direito de família moderno, da construção de consenso, tudo isso, para entrar na ficção. E é assim que a Olha que gente cria legal. cultura, sabe, Daniela? A gente Sim, tem muitas formas de criar cultura. Eu não acho que precise ser obrigando lá quando as pessoas estão no auge do problema, às vezes, sabe, com pouca capacidade até de absorver o que está sendo proposto. Eu acho que isso tem que ser colocado ao longo, né? Fazendo lives. Temos muitas ferramentas para mostrar como isso funciona. Vou falar uma outra coisa legal. fala. Em 2017, a gente fez o primeiro congresso de práticas colaborativas aqui no Rio. E foi um congresso que celebrou os 40 anos do divórcio no Brasil. Porque o divórcio é de 77, em 77. 2017 completou 40 anos. Então a gente fez um evento grande no Otton, um hotel em Copacabana, vieram palestrantes internacionais. O Stuart Webb e a Pauline Tessler vieram para Nossa, que contar a incrível. história. Foi incrível. Tem um vídeo, depois eu te mando o link. Tá. Tem um mini doc de 10 minutos contando como foi esse evento. Eu E quero ver. me cobra que eu te mando. E aí teve muita repercussão, porque foi um evento que falou dos 40 anos do divórcio. Então a gente falou para o jornal, teve cobertura da mídia. E eu me lembro que eu falei, o dia que eu pegar o dia que um taxista, um garçom, souber o que é divórcio colaborativo, o que são práticas, a gente atingiu o nosso objetivo. E nesse dia, Perfeito. quando terminou assim, o segundo dia do congresso, a gente saiu para jantar. E o taxista me reconheceu que eu tinha dado uma entrevista para o jornal e falou: conheço a senhora. Eu falei, né? Divórcio colaborativo, né? Aí claro que falta muito. Eu tô assim, mas assim, é Não, mas é possível. verdade. Mas é Mas é assim, verdade. é um dia de cada vez, é um trabalho, é uma vida, é uma coisa que você vai fazendo. Então não precisa obrigar. Uma pessoa dessa já tem. A gente vai fazendo, a gente vai divulgando de várias maneiras, sabe? Eu acho que tem várias maneiras. Pronto, formei minha opinião. Eu acho que não tem que obrigar nada. Tem que deixar Só... assim. Não, e de fato realmente teria muito essa discussão aí que o meu amigo trouxe, né? Essa questão de tem a barreira da questão acesso à justiça, né? Vai estar ferindo a cláusula pétrea, não vai. Então, eu acho que você tem razão, que é mais fácil a gente manter aí. Eu sou muito ansiosa, né? Às vezes a gente é ansioso, então você fala assim, mas que coisa, como é que a gente faz para o povo querer? Mas é o que você me falou lá no início, é trabalhar uma maturidade emocional do próprio profissional, sair desse lugar de querer convencer as partes e ir aos poucos, né? E de fato, é assim, isso aqui que a gente está fazendo agora é uma forma justamente você buscar levar essas informações para mais pessoas, né? Tipo, Sim. provavelmente alguém vai ver práticas colaborativas agora aqui pela primeira vez, sempre isso. É por aí, né? Eu acho que é verdade, mas é que tem ansiedade mesmo, que eu acho que com o tempo o amadurecimento vai melhorando. Mas a gente assim. tem que ter uma perspectiva histórica, sair da cena um pouco e olhar a linha do tempo e pensar, nossa, quando eu comecei práticas, imagina, o Stu Web começou em 90, quando eu comecei aqui em 2011, não tinha quase ninguém, agora eu estou aqui conversando com você em Goiânia, a gente está falando sobre isso, já cresceu muito, está indo rápido, sabe? E mudança de cultura é assim mesmo, ela tem um tempo para acontecer, então eu sou bem otimista.
Daqui a pouco eu vou fazer outra propaganda. Aliás, duas. Faz, Ana pode Carolina fazer. já Quantas tá você me quiser. perguntando Faz todas aqui. as propagandas que você Tá quiser. bom. A primeira coisa que eu quero dizer, inclusive, Daniela, você capacitada, está nesse teste, está convidadíssima para isso. Obrigada. Desde a semana passada, o IBPC, Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, iniciou um projeto de ajuda, né, a famílias que estejam passando por uma situação de conflito em casa. Né? Então, quem estiver precisando de algum apoio, algum tipo de suporte de um profissional do direito, da saúde ou de finanças, pode entrar em contato com o IBPC, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que a gente criou um cadastro de profissionais capacitados que queiram voluntariamente prestar esse suporte. Né? Não Nossa, é que um legal, eu quero. atendimento... Tem um link para a gente... Não, é um e-mail. Eu vou É um botar aqui, e-mail? depois Coloca eu aí, então, vou o botar nome. nos comentários. Pode pôr aí, eu tenho dificuldade de escrever. O Não, meu eu não vai. escrevo. Eu Escreve aí, escrevo. por favor. É colaborativo Covid, vamos ver se vai sem erro, 19 arroba gmail.com. A gente criou um cadastro Eu vou fixar colaborativo, aqui. colaborativo covid19 arroba gmail.com, que é o seguinte, então todo profissional já capacitado que queira se voluntariar, a gente criou uma lista, e aí tem uma lista de demandas que chegam, né? Então alguém está precisando de algum apoio, a gente faz o link, aí o apoio é por telefone, ou se o profissional ficar à vontade, uma videochamada, mas é só para dar uma orientação, para conversar, não é um atendimento, não estamos falando disso Entendi. ainda, mas é para ir falando, inclusive para ir educando, Daniela, falando das práticas colaborativas, ajudando a pessoa a negociar, a entender a situação que ela está passando, informar ela de direitos, né, de possibilidades. É isso, para quando ela Muito for legal, tomar muito um legal. passo, ela conhecer já as práticas colaborativas, conhecer essa possibilidade de conduzir a sua separação ou o seu conflito ali da melhor maneira. São maneiras que a gente encontrou de ajudar as pessoas que estão numa situação de pressão, né, que estejam vivendo um conflito, diminuir a violência doméstica, diminuir a escalada do conflito dentro das casas, né, no âmbito familiar, e apresentar e linkar esses profissionais com a sociedade e apresentar essas pessoas e a prática colaborativa para a população. E assim a gente vai fazendo um trabalho que vai crescendo, sabe? Eu vejo ele crescendo assim exponencialmente. Muito legal essa iniciativa, muito legal. E de fato também contribui, né, também para ajudar as pessoas e também para essa questão cultural que você falou, né? Bem legal. Então divulguem esse e-mail, tanto para profissionais que queiram se voluntariar, mas atenção, são profissionais que já fizeram capacitação em práticas colaborativas. É importante. Que são quantos capacitados no Brasil? Já tem mais de 1000. Não sei o número legal. Exato, mas é muita gente. Mais de 1000. Tem sido, porque as capacitações, você percebeu, não podem ser grupos enormes, né? São grupos de até 100 pessoas, porque senão vira um congresso, uma palestra, não vira um treinamento. Senão a gente não consegue ter troca. E está crescendo muito. E respondendo uma pergunta que chegou aqui agora, da Ana Carolina, eu acho, sobre capacitação online, sim, vai ter capacitação online. A gente vai ter um webinar, o IBPC está fazendo uma série de webinars toda quarta-feira à noite. É só entrar aqui no Instagram do Instituto, tem todas as informações lá. Inclusive, essa informação desse projeto também está lá. Tá, no IBPC, no site do IBPC, né? Isso, é aqui no perfil do Instagram, Práticas Colaborativas, não tem erro, tá? E aí, a outra coisa que eu ia falar, tem esse projeto, sobre capacitações online. A gente estava aguardando a Academia Internacional de Práticas Colaborativas deliberar se seria autorizado ou não, porque a gente segue protocolos internacionais aqui, e eles liberaram, já divulgaram como é o formato, e a gente está fazendo uma adaptação, e acredito que a partir de agosto, setembro, a gente já comece a fazer alguns treinamentos online. Tá? Vão ter algumas peculiaridades, vão ser grupos menores, mas é uma maneira. Gente, né? E é uma maneira da gente não parar, né? Da gente agora na pandemia, né?
Sim, Tem muita sim, isso. com E eu acho que certeza. mesmo quando acabar a pandemia, Daniela, eu acho que vai ter gente que vai querer estar presencialmente nos lugares e gente que não vai querer estar presencialmente. Sim. Acho que é um direito, as pessoas vão ter um tempo. Não sei se as coisas vão voltar como eram antes, eu acho que a gente vai ter Não, que é se um novo adaptar. normal. É, vai ter um novo normal, sem dúvida. E nesse aspecto, eu acho que a gente tem que aproveitar essa parte boa, digamos assim, já que normalizou, a gente foi obrigado a normalizar o online, as conferências online, as reuniões por Zoom. Então, vamos usar isso a nosso favor, com certeza, né? Porque eu mesma era uma pessoa que detestava, tudo que era online eu não gostava. E agora eu tô aqui que faço live, né? A gente foi forçado a entrar para isso. E eu adorei. Isso aí é uma coisa que tem um lado bom, né? Que nem igual eu te falei. Quando eu te fiz o convite, você aceitou, eu fiquei tão feliz, porque a gente pensa assim, poxa, a Olivia, você já é famosa, né? Tipo, você vai lá no encontro da Fátima Bernardes. Então você pensa assim, poxa, eu nunca vou ter acesso a essa pessoa. Mas a internet, ela às vezes possibilita isso. Claro que também isso aí é É. uma questão da sua pessoa, que é alguém que é aberto, que é alguém que não que, né, que tem gente que já não se coloca nesse lugar assim de ser aberto. Então, essa também é uma grande qualidade sua, eu te agradeço muito. Mas tem esse lado de aproximar. O online, de repente, ele aproxima Sim, algumas distâncias nesse sentido, né? Então, a gente também tem que aproveitar dessa parte. Olivia, está acabando aqui o nosso tempo e eu queria que você, assim, deixasse um conselho, um recado, uma mensagem para as pessoas de como é que você acredita que a gente pode contribuir para uma... Claro que você já falou isso durante a live inteira, mas se fosse para resumir, assim, em algumas palavras, alguma coisa que você acha essencial, como é que você daria, tipo, um conselho que você acredita que a gente pode contribuir para uma cultura mais consensual no meio jurídico? ó, boa pergunta. Eu acho que a live toda a gente falou sobre isso, né? E eu acho que eu vou retomar aquele ponto, né? Da gente estar constantemente se aperfeiçoando, aprendendo, principalmente sobre, não só sobre o direito, né, as ferramentas, mas os diferentes métodos e sobre o Soft outro, skills, né? E né? ter exatamente, exatamente. A gente pensar, a gente entender essas soft skills, o que que isso significa, né? Inteligência emocional, né? A gente ouvir, aprender a escutar e a entender e a respeitar as diferenças. Eu acho que a gente vai contribuir mais se a gente entender que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é e que a gente nem sempre sabe o que é melhor para o outro e que não adianta a gente querer mais do que o outro e que a gente precisa de reconhecer que a gente está aqui para assessorar, para ajudar, se o outro quiser, né? E que se o outro não quiser, a gente vai estar aqui sempre. Tá Né? A tudo gente vai estar bem. aqui sempre, vai estar tudo bem. Talvez o outro precise de um tempo, talvez precise de outro caminho que a gente não está enxergando. Então, eu acho que a gente ter uma humildade mesmo e ter, assim, a gente está aqui para oferecer o nosso melhor, e isso é o que a gente pode fazer. Então, acho que esse é um exercício importante da gente entender que o processo de resolução do conflito, ele é um processo que ele tem que ser autônomo, ele tem que vir de fora para, né, de dentro para fora e não o contrário. E no que a gente puder estar aqui para ajudar os nossos clientes a compreender e a percorrer esse caminho de dentro para fora, a gente vai estar contribuindo para uma sociedade mais pacífica, mais íntegra, mais autônoma, que entra em conflito e sai do conflito com dignidade, porque saúde é isso, é você adoecer e ficar saudável. E paz é isso. Paz não é ausência de conflito, isso é impossível. Sempre o Possível. conflito vai existir. E Sempre. uma sociedade pacífica é a sociedade que sabe lidar de maneira positiva e cuidadosa com as situações de conflito, que saiba lidar de maneira construtiva com as situações de conflito, que consiga encarar eles de frente e entender como uma oportunidade, como um sinal de alerta de alguma coisa que está precisando de atenção. Eu acho que essa que é a mensagem da gente ter um olhar mais generoso, inclusive para as situações de conflito, né? Que elas estão aqui para avisar alguma coisa para a gente, que aquilo precisa de atenção, precisa de um pouco de foco. E é isso que eu queria dizer. Eu acho que, Perfeito. né? Perfeito. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso, foi muito gostoso Que passar esse tempo, essa bom. conversa aqui com você. Acho que foi muito produtivo para quem assistiu e vai ser ainda, que vai estar aqui, né, disponível para quem quiser ver. Te agradeço Tá demais ótimo. novamente. Tomara que a gente se cruze mais pela vida e que a gente possa continuar aí contribuindo para esse cenário, né? Eu acho que eu, você e todos os outros profissionais que têm esse amor, que são imbuídos dessa missão
de contribuir para o consenso, que a gente possa colaborar pelo menos nesse aspecto que você falou, nos trabalhando, né? Porque como você falou, começa na gente, sem dúvida, e ajudando a espalhar isso, né? A disseminar e a contribuir para essa construção de cultura, né, consensual. Um grande abraço, fica com Deus. Obrigada, obrigada, Beijo. parabéns pelo Obrigada teu trabalho também. Seguimos. Muito obrigada. Seguimos. Tchau, pessoal. Tchau, Fiquem tchau. bem. Tchau, tchau.